para você que acompanha o canal do CinemaScope, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou Felipe Aureliuk e tenho aqui mesmo no YouTube o canal Meu Tio Oscar, onde a gente analisa todos os filmes já indicados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas na categoria principal de melhor filme. E eu vou falar justamente de um desses filmes mais populares, Nasce uma Estrela. E claro, traz nomes aí muito conhecidos do público em geral, como Bradley Cooper e especialmente Lady Gaga, que no meu ponto de vista, na realidade, é uma boa surpresa dessa produção. Ela está muito bem no papel de atriz protagonista. Inclusive, se você quiser saber mais da minha análise sobre essa obra especificamente, pode acompanhar lá no canal do Meu Tio Oscar. Mas o que talvez muita gente não saiba é que na realidade essa versão de Nasce uma Estrela já é o terceiro remake dessa história. A gente já teve uma versão no ano de 1976, protagonizada pela Barbra Streisand e pelo Kris Kristofferson, que inclusive venceu na categoria de melhor canção por Evergreen. 22 anos antes disso, em 1954, a gente teve uma outra versão totalmente rodada em CinemaScope, ou seja, aquela produção caprichada principalmente na sua grandiosidade. Os protagonistas da época foram Judy Garland e James Mason, e o filme teve várias indicações ao Oscar, inclusive. Mas tudo isso começou com a versão de 1937, que foi indicada na época a 7 categorias da Academia, incluindo as 5 principais: melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. Ele acabou vencendo 2 prêmios, o de melhor argumento e também um prêmio especial pelo uso da cor no filme. Numa época em que uma avassaladora maioria de filmes era rodada em preto e branco, David O. Selznick, o produtor, resolveu usar o colorido. Quem eventualmente ainda não ligou o nome à pessoa, David O. Selznick produziria 2 anos mais tarde E o Vento Levou. Simplesmente um dos maiores espetáculos de toda a história do cinema. Mas as credenciais desse filme não param por aí. O responsável por criar a história e dirigir o filme foi William Wellman, que dirigiu também o primeiro filme vencedor do Oscar na categoria principal, Asas, em 1927. E para o elenco foram escalados Janet Gaynor, a primeira atriz a vencer um Oscar na história da Academia e que inclusive teve muito sucesso aí na transição do cinema mudo para o cinema falado, algo que não atingiu a todos os atores. E no papel protagonista masculino, Fredric March, que foi um ator extremamente popular em toda a década de 1930. Bom, e só a partir de todas essas credenciais já é possível a gente fazer algumas afirmações que relacionam as duas versões, a de 1937 e a mais recente agora de 2018. Primeiro, sempre se recorreu a nomes consagrados para fazer parte dos elencos dos filmes. E isso necessariamente leva a uma segunda reflexão. Sempre foram produções caprichadas, um grande valor artístico e de magnitude mesmo. Também consigo ver características muito semelhantes do ponto de vista da construção do enredo, e especialmente dos personagens. Ambos os filmes têm personagens coadjuvantes que servem de apoio justamente para os momentos de crise. O que muda mesmo são questões pontuais em relação a cada história especificamente. A gente também tem em ambos os filmes o personagem protagonista sendo dependente de algum tipo de droga, o que na realidade causa todo o conflito presente em ambas as versões da obra. Como principal diferença, eu destacaria a caracterização diferenciada dos papéis de cada um dos gêneros nessas produções. Na versão de 1937, a gente consegue perceber um patriarcalismo muito mais presente. A maneira como cada personagem é tratado, as reações aos pontos de virada do roteiro e principalmente a caracterização geral de cada sociedade deixa muito claro que houve uma mudança muito significativa nos papéis de homem e mulher dentro dessa mesma sociedade. Para dar aqui um exemplo bastante objetivo, basta a gente ver que na versão antiga a nossa protagonista se apaixona perdidamente por aquele galã do cinema quase que imediatamente. E ainda que ela resista um pouco aos galanteios dele, não precisa de muito esforço até que eles se casem. Já nessa versão de 2018, a gente vê o nosso protagonista masculino literalmente correndo atrás da sua musa inspiradora. Mas o grande ponto que eu queria chamar a atenção, e que é título inclusive desse vídeo, é o universo de desejo do showbiz. Showbiz é o que a gente pode entender como um local que nos foi apresentado desde muito cedo como algo diferenciado do restante da sociedade. Sempre aprendemos a observar o showbiz
como um local de glamour, de riqueza, de beleza, de ostentação, onde todas as pessoas são bonitas, onde todos os sonhos são possíveis e onde as mazelas não conseguem atingir aqueles privilegiados. Essa caracterização, por sua vez, não é nada nova. Ela foi criada pela indústria do entretenimento e por algumas outras indústrias, inclusive a dos esportes, né? Que a gente vê aí com jogadores de futebol, astros da NBA e de outras áreas aí dos esportes, e que no final das contas serve para sustentar toda essa indústria. E é justamente esse contexto que se torna o foco de análise de ambas as versões. E é irônico, inclusive, a gente perceber o quanto esse espaço de desejo se modificou. Lá na versão de 1937, a gente tem o cinema, Hollywood, como esse local que seduz todo o público e todos querem fazer parte. Já em 2018, é o mundo da música que assume esse papel de protagonismo. Eu não vou aqui seguir a discussão por essa linha, até porque a gente não teria tempo, mas pensa como é interessante a gente ver essa mudança de perspectiva de Hollywood para ela mesma. Astros e estrelas são os símbolos máximos desses espaços de desejo. E é interessante ver como ambos os filmes desconstroem isso para uma realidade muito mais crua. Ambos os filmes conseguem se entranhar nesse mundo aí cheio de percalços, bastante lobby, assédio de jornalistas, interesses, puxadas de tapete, enfim. Seja a partir de problemas com empresários ou com o próprio público, ou até mesmo os testes de elenco, que tem ali um sem número de questões que ficam invisíveis para quando você vê o filme pronto. O universo de desejo do showbiz é totalmente desconstruído, e não só nessas duas versões que a gente está analisando nesse vídeo, como também nas outras duas que eu citei. Os problemas do nosso protagonista masculino com as drogas são só mais um elemento disso tudo. E para dar aqui um veredito rápido, eu diria que a versão mais recente, de 2018, conversa muito melhor com as plateias atuais. A primeira versão, apesar de ter um contexto histórico muito valioso, serve mais como estudo de caso e pode inclusive desagradar aí pelo ritmo mais lento, além de não ter as canções para amarrar cada uma das sequências. Em compensação, tem ali um trecho que reproduz a cerimônia do Oscar, e para quem tem aí curiosidade de saber como eram as cerimônias na década de 1930, é bem bacana ver esse momento do filme. Bom, gente, então é isso, espero que tenham gostado. Deixem aqui embaixo a sua opinião, a sua sugestão, o seu comentário, também curtam o vídeo, compartilhem e, é claro, se inscrevam no canal aqui do CinemaScope e também do meu tio Oscar. Eu volto no mês que vem com outro remake pra gente conversar. Até lá!